Fui hospitalizada por exaustão e ninguém da minha família apareceu. Nenhuma visita, nem sequer um telefonema, só uma mensagem do meu irmão. Oi, você ainda pode pagar a prestação do meu carro? E foi isso. Foi exatamente nesse momento que eu parei de fingir que tinha uma família. Fiz alguma coisa. E alguns dias depois, meu pai me ligou, em pânico, preocupado com o que eu poderia ter feito. Nunca vou esquecer o que ele disse. Mas deixa eu voltar um pouco. Oi, eu sou Aaron. Tenho 29 anos. Moro no Oregon e sou fonoaudióloga em uma escola pública, o que basicamente significa que passo o dia cercada por crianças tossindo, pilhas de papelada e pais que acham que sabem tudo ou nem aparecem. E não, as tosses das crianças não têm nada a ver com fala. É outono, está frio, metade da turma está doente, e eu divido a sala com a enfermeira da escola, então sempre tem alguém fungando perto do meu rosto. Depois da escola, eu escrevo planos de aula e tento não dormir de cara numa tigela de miojo feito no micro-ondas. Então, quando eu digo que fui parar no hospital por esgotamento, não é força de expressão. Eu literalmente desmaiei no corredor do trabalho enquanto levava uma criança de 5 anos para terapia em grupo. Num minuto eu estava de pé, no outro eu estava caída no chão, vendo uma enfermeira balançar a cabeça e dizer: "Querida, se você não parar, seu corpo vai parar por você." Diagnóstico: estresse agudo, desidratação, privação de sono. Chame do que quiser. Não foi nada dramático. Só eu, usando o avental de hospital de outra pessoa, cheirando a caldo, com as mãos tremendo, olhando pro meu celular com os olhos cheios d'água e percebendo que ninguém tinha entrado em contato. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem, nem da minha mãe, nem do meu pai, e com certeza não do meu irmão Josh. Eu até mandei mensagem do pronto-socorro. Fui leve. Escrevi: "Oi, só pra avisar, tô no hospital." Desmaiei na escola. Já me deram soro. Só tô cansada. Amo vocês. Sem drama. Achei que alguém fosse ligar, ou pelo menos mandar uma melhoras. O grupo da família ficou em silêncio total. Parecia uma rodoviária abandonada de madrugada. 3 horas depois, meu celular tocou. Fiquei até esperançosa. Talvez fosse minha mãe, talvez meu pai. Mas não. Era só o Josh. Um único emoji de carinha triste. E a mensagem: "E aí, você ainda consegue pagar o carro? Nada de você tá bem? Ou nossa, que susto." Só a questão do carro. Como se eu ter desmaiado em público fosse só um imprevisto chato no calendário de boletos dele. Foi aí que caiu a ficha. Como se tivessem aberto meu peito e deixado o vento entrar. Eu não era uma irmã. Eu era um plano de pagamento com batimentos cardíacos. O pior é que, lá no fundo, você sabe quando está sendo usado. Mas até dizer isso em voz alta ou admitir para si mesma, você ainda consegue fingir. Eu estava fingindo. E agora estava deitada em uma cama de hospital, completamente acordada. Estava cansada de ser a pessoa confiável, a forte, a que segura tudo. Já estava exausta de ser a fonte. Mais tarde, a enfermeira voltou e perguntou: "Como está a dor?" Fisicamente, talvez um 3 de 10 emocionalmente, algo em torno de botar fogo em tudo. Ela saiu. Fiquei olhando para o teto e comecei a contabilizar mentalmente tudo o que cancelei no último ano. O fim de semana na praia com os meus amigos. Cancelado. Josh precisava de ajuda com o aluguel. Pneus novos pro meu carro? Adiados. Mamãe chamou isso de mais uma emergência financeira da família. O segundo emprego que consegui era nos fins de semana, para ajudar a cobrir a hipoteca. A hipoteca deles. Trabalho nos fins de semana em uma loja de brinquedos no shopping em dezembro. Se você nunca ficou atrás de um caixa com crianças enlouquecidas de tanto açúcar gritando e pais discutindo por causa de um desconto de $3, deixa eu te dizer, não é nada relaxante. É um colapso emocional em câmera lenta. Em nenhum momento eu parei para me perguntar: por que eu sou a única trabalhando em 2 empregos? Josh tem 20 anos, é fisicamente saudável e emocionalmente estável, se você ignorar aquele vício passageiro de 2 semanas e a total aversão ao trabalho. Ele largou a faculdade no 2º ano.
Disse que não era o caminho dele. Mamãe e papai apenas assentiram e disseram: claro, vá se encontrar. Quando eu tinha a idade dele, trabalhava em tempo integral enquanto fazia pós-graduação. Mas tudo bem, ele precisa de tempo para descobrir o próprio caminho. Minha mãe não trabalha há cerca de uma década. Diz que tem sensibilidade emocional a ambientes de trabalho tóxicos. Papai faz uns bicos de vez em quando como freelancer, mas passa a maior parte do tempo na garagem consertando problemas imaginários e reclamando da decadência da sociedade. Eles não são incapazes. Eles não estão aposentados. Eles simplesmente me delegaram a vida. E eu deixei. Porque achei que era isso que filhas boas fazem. Fechei os olhos e imaginei meu apartamento minúsculo. Um sofá apertado, uma geladeira que faz barulho de turbina, e um armário cheio de miojo. Eles sabiam que eu estava no hospital. Eles só não se importavam. Passei 3 dias no hospital, só deitada. E, pela primeira vez em anos, comecei a me sentir uma pessoa de novo, mental e fisicamente. Sem planos de aula, sem crises, sem crianças de 5 anos lambendo o carpete enquanto eu tento explicar o que é uma sílaba. Sem a pressão constante dos pais também. Foi como se alguém tivesse desligado a energia e eu, finalmente, parei de tremer. No 4º dia, uma enfermeira entrou com meus papéis de alta. Ela me deu aquele sorriso suave e cansado, que eu conhecia bem, e disse: tente descansar. Sem trabalho por pelo menos uma semana. Ordem médica. Eu assenti. Não contei que já tinha recebido um e-mail do meu emprego de fim de semana cobrando um turno perdido. Nem que ainda estava preocupada se teria como pagar os remédios que me receitaram. Durante aqueles 3 dias, recebi 11 mensagens da minha família. Nenhuma dizia como você está, ou estamos preocupados. Só lembretes. Clássico do papai, não esquece da hipoteca. E algumas horas depois. O boleto do Bill vence sexta-feira. Da mamãe. Tem um suéter fofo em promoção. Você pode me mandar $50? E no dia seguinte, você lembra onde comprou aquele liquidificador? O nosso quebrou. Você pode mandar o link pro Josh? Um pedido no Vemo com a mensagem: Deus te abençoe, mana, e um emoji rindo. Depois veio outra. A mamãe disse: você não vai atender. Você está bem? Manda uma mensagem se estiver ocupada. E mais alguns adesivos. Memes. Memes de verdade. Eles sabiam que eu estava no hospital. E as únicas coisas que acharam importante me mandar foram cobranças, liquidificadores e suéteres, além de um emoji de carinha triste. Eu não chorei. Eu ri. Alto. No corredor do hospital. Aquela risada seca, estridente, que começa lá no fundo do peito e sai como se algo estivesse se soltando, meio descontrolada. A enfermeira virou o rosto para mim. Eu só acenei. Não respondi às mensagens. Não liguei. Não tentei explicar, nem discutir. Em vez disso, abri o aplicativo de notas no celular e escrevi uma frase. Eles não me amam. Eles dependem de mim. Depois me enrolei no colchão duro do hospital e chorei. Talvez por exaustão. Talvez por aquela dor aguda que só aparece quando você percebe algo que passou a vida inteira esperando. Que uma família que realmente te ama pode simplesmente não existir. E talvez nunca tenha existido. Aquele foi o momento. O fim. Eu tomei uma decisão. Voltei para casa esgotada. Olheiras profundas, uma sacola de remédios na mão e uma longa lista do médico com coisas que eu absolutamente não deveria fazer. A geladeira fazia aquele barulho de máquina de lavar velha. Normalmente, isso me enlouquece. Mas naquela noite, o som constante e baixo foi reconfortante. Porque era meu. E, diferente de todo o resto, ele não queria nada de mim. O celular, por outro lado, não parava de vibrar. Mensagens. Cobranças. Lembretes. Tudo como sempre. Fiz um café, sentei perto da janela e, pela primeira vez em muito tempo, só fiquei ali. Sem fazer nada. Bem, não exatamente nada. Minha mente ainda girava.
Comecei a lembrar de algo que minha mãe me disse quando eu tinha 10 anos. O Josh tinha acordado no meio da noite chorando. Mamãe entrou no meu quarto e disse: Aaron, querido, seja um amor e embale-lhe um pouco. A mamãe está com enxaqueca, mas você é o adulto. Você consegue. Lembro que me senti estranhamente lisonjeada. Eu era o adulto. Eu conseguiria lidar com aquilo. Essa frase grudou em mim. Virou a trilha sonora da minha infância. Com 11 anos, eu colocava o Josh para dormir todas as noites. Meus pais saíam para comprar algo rápido ou andar uma passada no mercado, e às vezes só voltavam perto da meia-noite. O Josh gritava pela mamãe. E lá estava eu, de pijama, segurando ele enquanto chorava baixinho, tentando acalmá-lo. Mas eu era adulta, certo? Eu lidaria com aquilo. Aos 13, eu já buscava na creche, levava para casa, fazia macarrão com queijo, porque a mamãe estava esgotada e o cérebro do papai frito de tanto trabalhar. O Josh ainda não tinha lição de casa. Mas eu tinha que ler para ele. É bom pro desenvolvimento. Eles chamavam isso de ajudar. Mas ajudar é algo que você pode escolher. E eu nunca tive essa escolha. Se eu dizia, tenho lição de casa, eles respondiam: sua lição de casa pode esperar. Josh precisa de você. Ele só tem a gente. Ele só tem você. Mas, de alguma forma, eu sempre fui parte desse nós. Nunca fui a criança que também precisava de cuidados. Lembro de quando tinha 14 anos e fui convidada para o aniversário de um amigo. Iam jogar boliche e comer pizza. Eu fiquei tão animada. Meus pais até disseram que sim. Mas, naquela manhã, minha mãe falou: olha o Josh. Ele está com febre. Você não vai me deixar sozinha com uma criança doente, vai? E assim, sem muita conversa, eu fiquei em casa. Mais tarde, vi as fotos do aniversário nas redes sociais, enquanto Josh gritava comigo porque a sopa estava quente demais. Não era culpa dele. Ele era só uma criança. Mas eu também era. E ninguém parecia perceber isso. Para tentar clarear a cabeça, comecei a arrumar a casa. Organizar, limpar. Foi quando encontrei uma caixa antiga de coisas da infância. Fotos, desenhos, recadinhos que eu tinha guardado. Uma foto me paralisou. Eu, com 10 anos, ajoelhada no chão da cozinha, segurando um pano. Lembrei exatamente daquele dia. Mamãe disse que ia receber visita. O Josh estava tirando um cochilo, então eu não podia passar o aspirador, você vai acordá-lo. Ela foi se arrumar, o papai estava na garagem, e eu fiquei esfregando o chão com as mãos, até ficarem vermelhas. Você é adulta. Entendeu? Uma vez, ainda criança, cheguei a perguntar: por que o Josh não ajuda na faxina? Minha mãe piscou e respondeu: ele é menino. E mais novo. Você não entende isso? Anos depois, quando Josh largou a faculdade, eu paguei as últimas mensalidades do dormitório dele. Disse que seria a última vez. Um mês depois, minha mãe me mandou mensagem: quero fazer um curso de design. São só $300. Você pode? E sim. Eu paguei também. Eu me convencia de que era temporário. Que meus pais estavam apenas cansados. Que a vida tinha sido dura com eles. Que precisavam de apoio. Que, se eu continuasse firme, se fosse sempre útil, generosa, paciente, um dia eles diriam: estamos orgulhosos de você. Mas isso nunca aconteceu. O que eu ouvia era: você está trabalhando de novo? Você é tão forte. Você tem estabilidade. A gente não tem. Pro Josh é mais difícil. Às vezes, eu tentava dizer que estava cansada. Que estava demais. Mas sempre acabava na mesma chantagem emocional de sempre. E daí? Você vai nos abandonar agora? Você está sendo dramática. Ingrata. É isso que você é. A gente te criou, e agora você nem consegue ajudar? Então eu ficava em silêncio. E continuava. Trabalhando.
até parar no hospital. Deitada lá, conectada a tudo e por motivo nenhum, percebi algo que não me deixava admitir há anos. Eu não precisava carregar tudo isso. Peguei um caderno e comecei a escrever. Só para não esquecer. O quanto eu mandava para eles por mês. Quais contas eu pagava. Quais coisas eu comprava. Quantas vezes eu dizia não para mim mesma. Para minha vida. Para minhas vontades. Só para manter eles confortáveis. Quando terminei aquela lista, a ficha caiu. Eu podia estar morando em um apartamento decente. Podia ter tirado férias de verdade. Podia estar vivendo, de verdade, como um ser humano. Mas, em vez disso, eu dei tudo de mim. E a única coisa que recebi de volta foi: você pode mandar só mais um pouquinho? Não dessa vez. Por muito tempo, eu me convenci de que eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eu estava cansada. Cansada de deixá-los me sugar como um caixa eletrônico sem fim. E, definitivamente, cansada de pagar pelo maldito carro do Josh. Meu telefone não parava de vibrar. Finalmente, atendi só para ver as mensagens acumuladas. Respirei fundo. E comecei a ler. Como eu não respondia, o tom das mensagens já estava mudando. No começo, eles tentavam fingir preocupação. Mamãe escreveu: querida, como você está? Estou preocupada. Por favor, me responde. Quase doce. Quase real. Algumas horas depois. Recebemos a conta de luz. Dá para fazer o pagamento até sexta? Se não, vai ter cobrança. O amor maternal durou 2 mensagens. Josh, como sempre, foi direto pro drama. E aí, viva? Se você morresse, ainda conseguiria pagar a parcela do meu carro? Logo em seguida. Sério, preciso dela até depois de amanhã. Meia hora depois, veio uma mensagem curta e irritada do meu pai. Aaron, onde você está? Sua mãe está preocupada. Você não tem um pingo de consideração? Parei de ler ali. Eu precisava proteger o pouco de sanidade que me restava. Desliguei o telefone e tentei dormir. Não consegui. Minha cabeça não parava. Os pensamentos rodavam em círculos. Acordei com uma dor de cabeça horrível e os olhos arranhando como lixa. Fiquei encarando a tela preta do celular por horas. Eventualmente, liguei de novo, caso fosse algo urgente. Ele tocou imediatamente. Alto. Insistente. Não atendi. Alguns segundos depois, tocou de novo. E de novo. Eles não se importaram quando eu estava de verdade no hospital. Não se importaram quando mandei mensagem dizendo: estou tomando 4 soro. Mas agora que eu tinha ficado em silêncio. Eles entraram em pânico. Porque o silêncio era perigoso. Silêncio significava risco. Silêncio significava que a fonte podia, enfim, secar. As ligações começaram a se alternar com mensagens. A última, do meu pai, dizia: Aaron, o que está acontecendo com você? Por que você não responde? Você não esqueceu da hipoteca, né? É para quinta-feira. Foi nesse momento que eu finalmente fiz o que devia ter feito há anos. Sentei e mandei uma mensagem curta e direta. Não posso ajudar este mês. Tenho minhas próprias despesas. 30 segundos depois, silêncio. Um silêncio longo. Carregado. E então, bum, a enxurrada. Como assim não pode? É só uma transferência. Você sabe como tá difícil pra gente. Você vai abandonar sua família? A gente contava com você. Muito egoísmo. Você não lembra de tudo que fizemos por você? Li todas. Uma por uma. E senti algo mudar dentro de mim. Como se algo finalmente tivesse endurecido. Eu, que por anos fui barro mole. Moldável. Quente. Disponível. De repente. Eu era concreto. Pock disse, inquebrável. Eu não chorei. Não mais.
Eu só sabia de uma coisa, eu não estava mais na coleira deles. Digitei uma resposta final. Não te devo nada. E cliquei em enviar. Depois disso, desliguei o celular. Sem drama, sem explosão. Apenas desliguei. Peguei meu casaco e saí. Sem plano, sem destino. Só queria ar. Acabei parando numa lojinha de artigos para casa, ali perto do meu apartamento. Aqueles lugares por onde a gente sempre passa pensando a um dia. Depois do pagamento. Depois de pagar as contas. Depois que o Josh se ajeitar. Depois. Mas, dessa vez, não ia ser a mais tarde. Peguei uma caneca grande, de cerâmica verde escura, com bordas douradas e paredes grossas. Pesada nas minhas mãos. Olhei para ela e pensei. Eu mereço tomar café numa caneca boa. Não uma toda lascada da cozinha dos meus pais. Não uma caneca de brinde de conferência. Uma caneca de verdade. Pra mim. Porque eu quero. Depois fui até uma joalheria. Escolhi um par de brincos simples, de prata. Sem pedras, sem brilho. Só linhas limpas e retas. Coloquei-os ali mesmo. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti bonita. Não pra mais ninguém. Pra mim. Não foi a terapia de compras. Não foi vingança. Foi um retorno. A mim mesma. Quando voltei, liguei o celular. Finalmente me senti pronta para ver as novas mensagens. 22 chamadas perdidas. 8 mensagens de voz. E-mails. Culpas disfarçadas. Ameaças. Piadas sem graça. Pressão disfarçada de preocupação. Do meu pai. Você não tem ideia do que isso está fazendo com a gente. Da minha mãe. Achei que você fosse melhor do que isso. Me enganei. Josh mandou só uma. Nossa. Sério? Você tá mesmo cortando o caminho pra gente. Sentei à mesa da cozinha. Peguei meu caderno. Abri na página com todos os números. Tudo o que paguei. Quando? Por quê? Pra quem? Hipoteca dos meus pais. Contas de luz. Seguro. O carro do Josh. Cursos online. Presentes de Natal. Jantares. As emergências deles. Somei tudo de novo. Nos últimos 3 anos, eu poderia ter comprado um carro usado. Ou dado entrada numa casa. E então, no fim da página, escrevi. A partir deste mês, R$0. Ponto final. Em caixa alta. Depois de todas as ligações que ignorei. Todas as mensagens que não respondi. Finalmente, silêncio. Por 2 dias inteiros, meu telefone não vibrou. Nenhum lembrete de conta. Nenhuma indireta passivo-agressiva. Nenhuma figurinha no grupo da família. Só, paz. E, sinceramente, foi glorioso. Cheguei a pensar. Talvez eles tenham entendido. Talvez, pela primeira vez, eles tenham entendido. Talvez estivessem me dando espaço. Talvez. No 3º dia, meu pai ligou. Ele nunca liga. Sempre manda só mensagens secas, diretas. Mas dessa vez, o telefone tocava mesmo. Não atendi. 10 segundos depois, chegou uma mensagem. Atende. Urgente. Sua mãe não está bem. Meu estômago embrulhou. O telefone tocou de novo. Atendi. Aaron, finalmente, ele disse com a voz trêmula. Não sei como te contar isso. Sua mãe teve um episódio ruim hoje de manhã. Chamamos uma ambulância. O médico disse que foi relacionado ao estresse. A pressão dela subiu muito, atingiu o coração. Ela mal conseguia respirar. A gente ficou apavorado. Fiquei em silêncio. E então ele completou, mais baixo. É por sua causa. Ela estava tão preocupada.
Você desapareceu. Você não respondia. A gente não sabia o que estava acontecendo. Ele achou que tinha te perdido, que você tinha se afastado da gente. Todos nós te amamos muito. Eu queria perguntar onde você estava quando eu estava no hospital, mas ele não me deu chance. Ela ainda não está bem, ele sussurrou. Ela está pálida, diz que o peito dói. Eu não sei. Se você quiser ver lá viva, por favor, venha. Diga a ela que você não está bravo. Diga que você não foi embora. Então, ele desligou. Deixei o telefone em cima da cama e comecei a me vestir. Minha cabeça girava. Essa frase ecoava nos meus ouvidos: se você quiser vê-la viva. Mamãe sempre foi a frágil. Sempre tinha alguma coisa. Pressão alta. Enxaquecas, sintomas misteriosos. E eu sempre acreditei. E se desta vez for real? Hospital em casa. Eu não perguntei. Só fui dirigindo. Eles me encontraram na porta. Papai mesmo abriu, como se já estivesse esperando. Mamãe estava na cama, num quarto escuro, com as cortinas fechadas. Cheirava a remédio e algo azedo. Ela parecia cansada, pequena, como se tivesse passado por algo pesado, mal conseguia falar. Josh estava sentado na beira da cama, quieto, sério, fazendo o papel de filho amoroso. Mamãe olhou para cima e sussurrou: Aaron, que bom que você veio. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Meus olhos ardiam. Não importa o que aconteça. Ela ainda é minha mãe. E parecia mesmo que alguma coisa tinha acontecido. Ela sussurrou. Fiquei com tanto medo. Sonhei que você tinha nos deixado. Eu não disse nada. Desculpa-se. Fomos injustos com você, ela disse. Não foi por maldade. A gente te ama muito. Quando você parou de responder, foi assustador. Tudo parecia tão real. Real demais. Comecei a duvidar de tudo. Talvez eu tivesse exagerado. Nos dias seguintes, eu ia lá todas as noites, ajudava com as tarefas da casa, fazia as compras. Mamãe ficava deitada e todo mundo falava baixinho. Às vezes ela se levantava, mas não por muito tempo. Dizia que se sentia tonta. Comprei um cobertor novo cinza, macio como uma nuvem. Algo aconchegante, algo gostoso. Depois, encomendei chinelos fofinhos para ela. Eu queria cuidar dela. Fazer algo gentil. Ninguém perguntou sobre dinheiro, mas minha mãe comentou de leve. Os remédios novos são caros. O convênio não cobre tudo, mas vai dar certo. A gente dá um jeito. Mandei $120 pro remédio. Papai disse: obrigado. Espero que ela melhore logo. Alguns dias depois, a máquina de lavar quebrou. Mamãe falou quase sussurrando: não sei como vamos lavar roupa agora. Então mandei $400 para comprar uma nova. Assim, de repente, eu estava de volta ao meu antigo papel. A prestativa, a que facilita tudo. Tudo. Parecia quase normal de novo, só que mais calado. Mais tenso. Até que, numa noite, enquanto lavava a louça na cozinha deles, não consegui mais segurar. Por quê? Você não foi me ver quando eu estava no hospital? Perguntei.
Você nem mandou mensagem. Esperei. Mamãe olhou para baixo. Não disse uma palavra. Papai entrou no quarto. Torci o tornozelo, ele disse. Muito feio. Não conseguia andar. E sua mãe não me deu um minuto de paz. Estávamos realmente preocupados. Foi só por causa da situação. Você entende? Né? Eu entendia. Sempre entendi. A vida inteira. E no dia seguinte, tudo desabou. Parei na padaria perto do meu apartamento para comprar uns pãezinhos. Na saída, encontrei a Dona Parker, vizinha do andar de cima dos meus pais. Mamãe vivia conversando com ela. Ela sorriu como sempre. E começamos a falar de trivialidades. Eu sorri de volta e acenei, educado. Até que ela perguntou: e aí, como vai sua mãe? Está melhor, respondi com um sorriso leve. Ela levantou uma sobrancelha. Ah, ela estava doente. Congelei. Espero que não tenha sido nada sério. Ela continuou antes que eu pudesse responder. Engraçado, vi ela na sexta passada. Estava ótima, toda alegre, animada. A gente se encontrou na sessão de maquiagem. Perguntei se era para alguma ocasião especial e ela só riu e disse: finalmente um dia livre. Pra mim. E agora ela tá doente. Pesquei. Sexta-feira? Perguntei. À noite. Umas 6 da tarde. A loja tava cheia. Sexta-feira. A mesma sexta em que ela supostamente teve um episódio grave. No dia em que corri pra casa deles, me sentei ao lado da cama dela enquanto ela apertava o peito e sussurrava como se estivesse em seu leito de morte. Fraca, quase sem voz. Saí de lá perto das 5. E depois me troquei, peguei o carro e fui fazer compras. No mesmo dia. Talvez Dona Parker tenha se enganado. Talvez tenha confundido minha mãe com outra pessoa. Talvez fosse só uma coincidência. Eles não fariam algo tão baixo, tão manipulador, fariam. Fingi que nada tinha acontecido. Voltei. Normalmente. Não disse uma palavra. Haja como se estivesse tudo bem. Aquela noite, enquanto guardava a louça na cozinha deles, ouvi Josh falando ao telefone no quarto. Ufa, foi por pouco. Ele riu. Achei que ela fosse nos pegar no flagra. Mas não, ela voltou. Mamãe devia ser atriz profissional. Até eu acreditei. Fizemos tudo igual a um filme. Fiquei parado no corredor, ouvindo meu irmão, o mesmo que eu. Ninava quando era bebê, debochando de mim, rindo de como foi fácil me puxar de volta. Peixe morto. Todos eles envolvidos. Uma encenação, uma armação, e eu de novo. No meu papel de sempre. Provedora, consertadora, a boa filha com a carteira aberta. Josh deve ter sentido meu olhar. Virou-se e me viu. Ali no corredor. O rosto dele ficou vermelho. Aaron murmurou. O que foi? Olhei para ele. Não disse nada. Não tinha mais o que dizer. Passei por ele, peguei minha bolsa, vesti o casaco. Diz pra mamãe e pro papai, falei com calma. Eles interpretaram direitinho. Parabéns. Então abri
a porta e fui embora. Lá fora estava congelando, ventando, talvez até chovendo. Não lembro. Não senti nada. Eu não chorava. Algo dentro de mim finalmente tinha se acalmado. Outra coisa finalmente despertou. Já se passaram 6 meses. Tenho um apartamento novo agora. É pequeno, mas tem janelas com vista para o parque. De manhã, ouço os pássaros. À noite, sinto o cheiro de café fresco da padaria lá embaixo. Às vezes, acordo e não sei identificar o que estou sentindo. Essa leveza estranha, essa calma, essa respiração uniforme. Então me lembro, é paz. Não devo mais nada a ninguém. Vivo a minha vida. Não trabalho aos fins de semana. Tenho hobbies de novo. Leio livros de verdade agora. Não planilhas, nem manuais de terapia. Romances de verdade. Entrei numa piscina. Comprei um sofá novo. Não porque estava barato, mas porque era bonito e macio. No Natal, fui para Seattle só porque quis. Não tenho mais família, mas tenho a mim mesma. E, como descobri, isso é mais do que suficiente. Também tenho amigos agora. Amigos de verdade. Daqueles que não me julgaram. Não me fizeram sentir culpada. Não vieram com aquele. Bom, talvez seja mais complicado que isso. A gente toma café junto. Troca mensagens à noite. Fica em silêncio às vezes. E isso basta. Eles não exigem. Não manipulam. Não ficam marcando ponto. E minha família? Bom, digamos que cortar o suprimento de dinheiro provocou um leve apocalipse. O pobre do Josh teve que se despedir do carro. O banco retomou assim que descobriu que ele não tinha emprego, nem cérebro. Ele ainda não encontrou seu caminho. Aliás, os freelas do meu pai desapareceram magicamente. Acontece que ele passou todo esse tempo assistindo o YouTube na garagem. Acho que o universo finalmente se cansou de fingir que isso contava como trabalho. E minha mãe fez um retorno heróico da sua longa década de depressão, por ser sensível demais para ambientes de escritório, e marchou até o balcão do cine. Da última vez que ouvi, ela ainda está procurando um emprego que permita acordar tarde e conviver só com pessoas gentis. Tiveram que vender a casa. Não conseguiram pagar a hipoteca. Agora moram todos juntos num apertado apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Dizem que ainda falam da minha traição no jantar. Pedir desculpas? Claro que não. Isso exigiria autocrítica. É muito mais fácil me pintar como a filha ingrata que destruiu o lar deles. Tentaram até mobilizar a família toda. Lançaram uma pequena campanha de relações públicas. E-mails, ligações, histórias tristes e dramáticas. Ela abandonou a própria mãe, que quase morreu de desgosto. Depois de tudo que fizemos por ela, pensei que Aaron fosse a responsável. Mas no fim é só egoísta. Recebi mensagens e ligações de primos com quem não falo há anos. Tias-avós. Parentes aleatórios. Que mal lembravam do meu aniversário. Como você pôde fazer isso com sua mãe? Você realmente largou seus pais desse jeito? Sempre achei que você fosse a madura. Acho que nos enganamos. Cada mensagem era como uma pequena farpa debaixo da pele. Primeiro, ignorei. Depois, fiquei brava. Não uma raiva explosiva. Não uma raiva de post em rede social. Uma raiva estratégica. Abri o Google Drive. Criei uma pasta e dei um nome para todos os envolvidos.
Dentro dela, carreguei meus extratos bancários dos últimos 3 anos. Capturas de tela das transferências para a mãe, para o pai, para o Josh. Capturas de tela de mensagens de texto. Mamãe dizendo: "Você não quer que a gente fique no escuro, né?" Josh implorando: "Se você não ajudar, eu vou ser expulso." Papai me lembrando: "A hipoteca vence em breve." Adicionei um arquivo especial, uma mensagem da minha mãe me agradecendo por pagar o curso de terapia do Josh, que acabou virando uma assinatura de uma plataforma de jogos online. Então enviei a pasta para todos que me procuraram. Sem drama, sem insultos, apenas uma frase que dizia: "Antes de julgar, aqui está um pouco do que estava acontecendo nos bastidores." Algumas pessoas se desculparam, outras desapareceram, algumas insistiram no clássico: "Mas elas são sua família. Você não pode simplesmente se afastar da família." Bem, acontece que família não são as pessoas que te deram à luz. São as pessoas que não te tratam como uma bateria humana para a vida inteira. Não estou amargurada. Não estou quebrada. Estou me curando. Porque, às vezes, a única maneira de se tornar você mesmo é se libertar do papel que te empurraram quando criança. Obrigada por me acompanhar até o fim. O que você acha? Fiz a coisa certa? Me conte nos comentários e inscreva-se se você gosta de histórias como essa.